Esta história começa com nosso protagonista, que acaba de terminar o trabalho deste velho, o qual agradece e diz que ele já fez o suficiente por eles, que pode ir fazer suas coisas de jovem. Pedindo-lhe que aceite esse dinheiro como recompensa, o protagonista se recusa, dizendo que não pode aceitar esse dinheiro, já que sua filosofia é não receber recompensas quando faz uma boa ação. Vemos as pessoas ao seu redor dizendo que esperam que haja mais jovens como ele. O protagonista estava todo feliz, pois completou uma missão que lhe concedeu um ponto de boa reputação. Nisso, o protagonista nos dá uma breve explicação sobre o jogo, dizendo que o nome deste jogo é Catástrofe Divina e que passou uma semana desde o seu lançamento, mas que em apenas alguns dias já alcançou a marca de 1 bilhão de jogadores, pois o jogo é muito famoso por seus gráficos realistas, além de ter muitos tipos de profissões, que foram fundamentais para o sucesso deste jogo. Em seguida, eles mostram as estatísticas do protagonista, que se chama Wildfire, traduzido como Fogo Selvagem, e que atualmente está no nível 1 sem nenhuma profissão, e sua reputação como jogador é de 9, precisando apenas de mais um ponto para mudar de profissão, já que precisa de 10 pontos de reputação para se tornar um cavaleiro santo. Depois disso, vemos o protagonista, que está caminhando tranquilamente quando encontra este velho, que pede ajuda. O protagonista rapidamente se aproxima, perguntando o que ele precisa, mas o velho não sabe se o Wildfire é o adequado. O protagonista diz para ele não se preocupar, que ele pode cumprir qualquer missão, e o velho diz que precisa que alguém leve esse anel para a cidade. O protagonista pensa que a cidade está muito perto e a missão não parece um desafio, já que está a apenas alguns passos de distância. Nisso, o velho joga o anel para o protagonista. No entanto, quando ele o pega, seu corpo começa a mudar, parecendo como se fosse outra pessoa. O protagonista percebe que o velho se foi. Nisso, no sistema, ele vê que obteve a profissão de tirano, mas agora tem uma reputação de menos 100 pontos, algo que deixa o protagonista com uma expressão perplexa. Nisso, o velho aparece novamente, dizendo que ele se juntou aos tiranos e que estão do mesmo lado. No entanto, o protagonista, muito irritado, diz para ele calar a boca, que não tinha nenhum problema com ele, perguntando por que ele fez isso. O velho responde que ele disse que poderia completar qualquer missão, que não sabe por que ele está irritado. O protagonista, super triste, diz que só queria se tornar um cavaleiro sagrado, mas o velho o ignora e diz que, por enquanto, muitos de seus movimentos estão restritos, que ele aprenderá o verdadeiro poder de um tirano, dando-lhe um presente antes de sair. O protagonista, sem saber o que está acontecendo e se sentindo muito confuso, diz que não importa mais, e verifica o sistema para ver quais habilidades tem, mas só vê sua nova profissão de tirano e nenhuma habilidade, pensando que o velho simplesmente o enganou. Ele se dirige à cidade para ver se há alguma possibilidade de mudar de profissão. Quando ele está chegando à cidade, diz que no jogo haverá uma guerra onde os jogadores podem obter grandes recompensas e uma grande quantidade de reputação, e que ele aproveitará esse evento para reverter seus menos 100 pontos de reputação. Quando ele está prestes a entrar na cidade, um guarda lhe diz para parar ou ele será atacado. O protagonista para e pergunta se ele está se referindo a ele, dizendo que não se preocupem, que não é uma pessoa má. No entanto, todos os guardas começam a persegui-lo, ao que ele pensa que é culpa do velho. Nisso, no sistema, aparece a pergunta se ele quer ativar a habilidade vilão, surpreendendo o protagonista, que tropeça e cai no chão, cercado por todos os guardas. Sem mais opções, ele decide ativar a habilidade, vendo uma estranha luz sair de seu braço. Um dos cavaleiros o ataca, no entanto, ele rapidamente o corta gravemente, derrotando-o facilmente. Nisso, o sistema lhe diz que, por ter atacado um guarda, sua simpatia diminuiu e que, além disso, foi colocada uma recompensa por sua cabeça. O protagonista tenta se desculpar com os guardas, dizendo que não foi intencional. No entanto, eles o atacam, mas o protagonista facilmente os esquiva. Até que aparece o capitão dos cavaleiros, que junto com outros 2 cavaleiros, usam suas melhores habilidades, mas esses ataques não causam nenhum dano ao protagonista, que diz que agora é sua vez, e, com uma série de movimentos rápidos, derrota os guardas um por um, sem que possam fazer nada, enquanto pede desculpas. Depois disso, o protagonista verifica seu estado, dizendo que sua habilidade aumenta de acordo com a reputação, sabendo que quanto mais baixa for a reputação, maior será o aumento dos atributos, e que, devido a essa habilidade, não poderá entrar na cidade de Malta. Então terá que se dirigir a outra cidade chamada Cidade do Caos, mas que primeiro verificará os guardas para ver se tem algo de valor.
Mais tarde, alguns guardas chegam ao local onde ocorreu a briga. O líder deles pergunta o que aconteceu neste lugar. E um dos guardas responde que foi um aventureiro que os derrotou todos, deixando o líder surpreso, já que se pergunta se há um aventureiro tão poderoso assim, gritando para seus subordinados que coloquem uma recompensa de 200 moedas de ouro por sua cabeça, exigindo que o capturem vivo ou morto. Mais tarde, quando o protagonista se dirige à cidade do caos, percebe que foi colocada uma recompensa de 200 moedas de ouro por sua cabeça, e ele diz que queria mudar seu trabalho de cavaleiro templário para cavaleiro sagrado. No entanto, acabou sendo um tirano com uma reputação de menos 300. Além disso, nem sequer pode entrar na cidade principal, mas a única coisa boa é sua habilidade de vilão, que dura alguns minutos, mas tem um tempo de recarga de quase 1 hora. O protagonista diz que esse jogo é muito realista, até sente muita fome. Mais tarde, ele encontra uma pessoa e pensa que talvez possa encontrar comida e água naquela pequena vila. Quando ele tenta perguntar algo, o sujeito sai correndo, gritando que um tirano está se aproximando. Por isso, o protagonista pensa que o mais urgente é encontrar uma maneira de recuperar pontos, para depois ser cercado por pessoas que lhe dizem para não se aproximar. Maravilha Fogo Selvagem diz que o julgaram mal, mas todas as pessoas saem correndo dali. O protagonista continua andando pela vila e pensa que, se não encontrar comida, morrerá de fome, mas pouco depois encontra comida, já que os aldeões foram embora devido ao medo que tinham dele. Ele come a comida dos aldeões, já que não podia aguentar a fome, enquanto no sistema aparece que ele recebeu menos 1 na reputação e 10 moedas de prata. Antes de ir embora, ele rouba uma capa, perdendo outro ponto de reputação e ganhando mais 10 moedas de prata. Depois que o protagonista se vai, os aldeões voltam ao lugar, onde estão verificando se o protagonista roubou algo, ficando surpresos ao pensar que é estranho que ele só tenha roubado um pouco de roupa e comida. Encontram uma carta que ele deixou, dizendo que estava com muita fome e sede, e que não se preocupem, que ele voltará. Depois disso, vemos o protagonista, que depois de um tempo consegue chegar à cidade do caos e decide entrar, lembrando que os fóruns do jogo dizem que essa área tem 3 caminhos e que as pessoas lá são bandidos cruéis. Ele decide ir a uma pequena taberna da cidade, e quando entra e se senta, o dono pergunta o que ele quer. O protagonista responde que quer 20 porções de leite e 20 porções de comida, e que se certifique de que seja para uma viagem longa. O dono do lugar responde que aquele lugar não é para crianças e que o único que podem oferecer é cerveja. Todas as pessoas do lugar começam a zombar do protagonista, mas ele apenas os ignora, respondendo ao dono que não quer cerveja. Ele diz que respeita sua decisão, mas que as coisas lá são muito caras. O protagonista responde que matou alguns monstros selvagens no caminho e que agora tem algumas moedas de prata. Ele pergunta se há algo no menu que ele possa comprar com aquele preço, mas o dono responde que 20 porções de leite e 20 porções de comida seriam 4 moedas de ouro no total, perguntando se ele pode pagar. O protagonista vai até o quadro de missões e pega uma que faz o dono ficar surpreso, já que se trata de matar um husky, fazendo com que todos no lugar comecem a rir dele. O dono diz que os huskies são os monstros mais temíveis daquele lugar, mas o protagonista não se importa e sai enquanto diz para esperarem seu retorno. Mais tarde, vemos o protagonista procurando a besta enquanto pensa que já a perdeu, mas que na descrição da missão dizia que a besta deveria estar por ali. Ao não encontrá-la em lugar nenhum, decide descansar um pouco, comendo algo e voltando à melhor condição física. Enquanto come, sente um tremor se preparando para a batalha, pensando que se trata do husky, mas era um alarme falso. Quando estava prestes a baixar a guarda, aparece um husky de nível 40, que ataca o protagonista. Ele tenta se defender, mas recebe um golpe com a cauda. O protagonista se levanta e investe contra o husky, mas no final, ele esquiva sua mordida, subindo em sua cabeça e fincando sua espada, recebendo a notificação de que derrotou um husky, ganhando o chifre do husky de qualidade épica e as escamas de husky de nível 25 e qualidade rara, com uma função adicional de anti-impacto, que quando é atacado rebate 10% do dano. É explicado que a qualidade dos objetos pode ser comum, rara, épica, lendária e mítica, vendo que o equipamento que acabou de conseguir requer estar no nível 25, lembrando que quando chegou lá estava no nível 13, vendo que subiu para o nível 23. Ele tenta levar o husky, pois está muito pesado, indo até a taberna para entregar o trabalho. Quando chega, ninguém acredita nele, já que o corpo não está lá. Por isso, o dono diz que não vai pagar até ver sua carne,
mas o protagonista responde que está muito grande e não pode trazê-lo sozinho. Por parte desses dois, percebemos que o dono da taberna se chama Cars. Eles dizem que a verdade não importa neste momento, já que podem economizar 200 moedas de ouro se eliminarem uma pessoa, percebendo que Cars tem uma recompensa de 100 moedas de ouro por sua cabeça, e que quando ele fica bravo, ninguém pode detê-lo. Vendo como Cars fica louco e o protagonista tenta acalmar a situação. Ele diz que só mencionou que matou o Kasky e que está fora da cidade, e se ele quiser, pode levá-lo lá para ver por si mesmo, mas terá que lhe pagar. Cars ri, perguntando se ele está o ameaçando, e rapidamente ataca o protagonista, que o esquiva facilmente. Cars diz que tem um pouco de velocidade, mas que não será capaz de evitar seu próximo ataque. O protagonista pensa que parece que não receberá sua recompensa até que dê uma surra nele, e sem que Cars perceba, desfere um corte em seu peito. Este fica irritado, já que os outros estavam zombando dele, por isso rapidamente reúne toda a sua energia, usando todo o seu poder para lançar um forte ataque no protagonista, que recebe o golpe em cheio, causando uma grande explosão. No entanto, esse ataque só conseguiu tirar 2% de sua vida. O protagonista diz que já chega de jogos e começa a golpear Cars com uma série de ataques com sua espada, até que este lhe diz que lhe dará o dinheiro mais tarde. Mais tarde, vemos o protagonista contando as moedas de ouro e ainda faltam 20 moedas. Cars, muito assustado, corre para ver se tem mais dinheiro, mas já deu tudo o que tinha. O protagonista se aproxima dele e lembra que havia pedido 20 porções de leite e 20 porções de comida, então Cars rapidamente vai buscá-las. Vemos as pessoas do local dizendo que claramente Cars não é fraco, mas que o protagonista é muito mais forte. Quando ele traz tudo o que o protagonista pediu, este parte, e antes de ir embora, diz a Cars que o Kasky está fora da cidade, deixando-o pensando que desta vez ele acredita nele, e que mais tarde irá verificar. Pouco depois, aparece uma garota chamada Vicky, perguntando por que está fechado tão cedo, e que veio apenas entregar os últimos relatórios, dizendo que há um garoto que parece fraco, mas que tem uma recompensa de 200 moedas de ouro, surpreendendo a todos, especialmente Cars, que considera seriamente abrir outra loja em outro lugar. Ela mostra a foto do protagonista, dizendo que parece que o conhecem, e diz a todos que dará 10% da recompensa se lhe derem sua localização. Um homem conta tudo o que aconteceu, inclusive a surra que Cars levou. Ela se aproxima dele e sobe no balcão, pedindo que ele conte tudo. Mais tarde, voltamos ao nosso protagonista, que pensa em encontrar uma maneira de usar o chifre do Kasky para fazer uma arma útil, encontrando esse cara estranho que pergunta o que ele está procurando. O protagonista, ingenuamente, diz que está procurando um ferreiro, e o cara diz que talvez não pareça, mas que é o melhor ferreiro e mais bem equipado da cidade, segurando o protagonista e o levando para outro lugar. Quando estão no beco, ele diz que se lhe der o chifre de Kasky, fará a melhor arma do mundo para ele, mas então Vicky chega e diz para não confiar nele, que é um mentiroso, e sabe disso porque ela mesma foi enganada por ele. Ela se aproxima dele e mostra a foto da recompensa do protagonista, fazendo-o sair correndo. Depois, Vicky se apresenta ao protagonista, dizendo que é uma distribuidora de informações, conhecendo muitas informações que a maioria das pessoas neste mundo não conhece, e o ajudou porque já ouviu o nome Fogo Selvagem causando problemas por aí, acreditando que é uma boa oportunidade de cooperar, por isso decide expressar sua sinceridade, levando-o ao melhor ferreiro do mundo. No caminho, Vicky pergunta se ele realmente matou o Kasky, ao que o protagonista, orgulhoso, diz que sim, que não foi muito difícil, deixando-a surpresa, querendo ganhar sua confiança naturalmente. Chegando a um corredor secreto pelas galerias da cidade, o protagonista vê que não é um lugar tão seguro, ao que Vicky diz que os guardas não patrulham um lugar tão sujo, embora o governo peça que o façam, e que as galerias vão a qualquer lugar da cidade. Subindo essas escadas, quando chegam onde está o ferreiro, Vicky chama o Sr. Timothy, e quando ele sai, o apresenta ao protagonista como o amigo de seu pai e o melhor guerreiro do mundo. O ferreiro pergunta qual material ele usará, ao que o protagonista diz que usará um chifre de Kasky. O ferreiro diz que se tiver um chifre de Kasky, fará uma arma tipo crescimento. O protagonista dá o chifre de Kasky ao ferreiro, e enquanto ele trabalha, Vicky e o protagonista vão conversar em outro lugar. Eles começam a falar do ferreiro, que forjou armas lendárias e era conhecido como a presa da verdade. Mas então Vicky agarra sexymente o protagonista para que não faça barulho, já que alguns guardas estão do lado de fora e ela não quer interromper o Sr. Timothy enquanto trabalha na arma. Depois que os guardas vão embora,
O ferreiro sai com a arma do protagonista pronta, explicando que fez para ele uma arma de melhor qualidade, uma espada de uma mão com qualidade épica, e que seu nível aumenta junto com o nível do usuário. Seus efeitos especiais são três. O primeiro é chamado Sangramento, que toda vez que ele mata um inimigo, aumentará permanentemente seu roubo de vida. O segundo é chamado Poder, que aumenta seu poder de ataque permanentemente quando você mata inimigos, e o terceiro é chamado Devorar, que aumenta sua vida quando você mata um inimigo. E essas três especialidades aumentam em 0,1%. Agradecendo ao Sr. Timothy pela excelente arma, mas ele se recusa a aceitar agradecimentos, cobrando 200 moedas de ouro. O protagonista diz que não tem tanto dinheiro. Vicky diz para ele não se preocupar, pois já havia dito anteriormente que iria cooperar com ele, propondo que ela se encarregue das missões e ele pague as dívidas. Depois de receber as recompensas e cobrar uma porcentagem por informações, chegando a um acordo com Fogo Selvagem, ela começa a procurar missões para o protagonista. No entanto, todas elas infringem a lei. O protagonista pede a ela que encontre uma que respeite a lei. Ela encontra uma missão envolvendo as cidades de Sargos e Alma, que entraram em conflito, e ambos os lados estão recrutando soldados prontos para lutar até a morte. O protagonista aceita. Quando chegam lá, alguns cidadãos estão saindo da cidade, mas o protagonista é detido pelos guardas. Vicky diz que são seus aliados e mercenários que ouviram que estão recrutando pessoas para proteger a cidade, mas o guarda diz para eles se inscreverem. Quando vão se inscrever na cidade de Sargos, o grande mestre da cidade os expulsa, reconhecendo o protagonista como aquele que derrotou alguns guardas da cidade de Malta, mas alerta que os guardas de Sargos não se comparam aos de Malta, aconselhando-os a sair rapidamente antes que decidam capturá-los. Vicky sugere que, se não tiverem medo, se virem e se juntem à cidade de Alma. O grande mestre e outros guardas riem, mas, como ela disse isso, não lhes resta outra opção senão prendê-los. O protagonista ordena a seus homens que recuem e finjam que nada aconteceu, mas eles não obedecem. O protagonista empunha sua espada e libera um grande poder, derrotando o grande mestre de Sargos e os guardas. Vicky está muito irritada porque esse tumulto pode acabar matando-a. Ela lembra que agora são parceiros e que ele não pode enganá-la assim. Fogo Selvagem ativa o modo de sedução e diz que não permitirá que a prejudiquem nem a deixará morrer, fazendo com que ela fique vermelha. O Senhor de Sargos olha assustado para tudo que o protagonista fez, mas Fogo Selvagem o assusta tanto que ele renuncia voluntariamente a Sargos, fazendo do protagonista o novo senhor da cidade. O protagonista fica surpreso, pois não estava buscando isso. Vicky se aproxima por trás dele e diz que, como ele é o novo senhor de Sargos, ela cuidará da publicidade para ele, saindo correndo. Então, vemos um escravo entregando a notícia ao Senhor de Alma de que Fogo Selvagem matou todos os guardas de Sargos e o Senhor de Sargos entregou a cidade a ele. A informação se espalha por toda parte, até mesmo para a taverna de Cars e muitos outros jogadores. Quando voltamos ao protagonista, ele encontra um grande grupo de jogadores. Vicky diz que, com a visita desses aventureiros, haverá muitos benefícios. O protagonista diz que não buscava isso, mas agora terá que mostrar seu prestígio, pulando do balcão para onde os aventureiros estão reunidos, dando as boas-vindas à cidade de Sargos e se declarando seu senhor. Fogo Selvagem é admirado por alguns, mas não por todos. Um homem diz que não acredita que ele seja tão lendário, atacando. O protagonista recebe o ataque sorrindo, sem sofrer nenhum dano, derrotando o homem e dando tempo para capturá-lo. Ele diz aos outros que, por enquanto, a cidade está em ruínas, mas isso não significa que todos podem vir e jogar brutalmente. Ele pessoalmente guiará todos em várias atividades em equipe, publicando a primeira missão de limpar a cidade, dizendo que o primeiro a chegar será o primeiro a ser atendido, pois as quantidades são limitadas, fazendo com que todos saiam. Vicky chega para parabenizar o protagonista como novo senhor de Sargos, quando o senhor de Alma chega com seu pelotão de guardas. Ele se aproxima amigavelmente do protagonista procurando por Fogo Selvagem, mas Vicky diz que ele está bem ali na frente dele, fazendo-o ficar surpreso e fazer uma reverência, dizendo que o senhor de Alma quer visitá-lo. O protagonista, confiante, diz que não há problema e que ele tem tempo agora. O Senhor de Alma se aproxima e lhe entrega um presente para parabenizá-lo por ser o novo Senhor de Sargos. Quando entram na cidade, o Senhor de Alma vê alguns aventureiros limpando, então se aproxima do protagonista e diz que esses chamados aventureiros são a fonte do caos na cidade e que ele deveria expulsá-los, deixando o Senhor de Alma surpreso, pois o protagonista também é um aventureiro.
Ele se aproxima do seu senhor para dizer que o protagonista também é um aventureiro, assustando-o, mas o protagonista apenas diz que não concorda com o que foi dito porque os aventureiros fizeram um bom trabalho, ao que ele concorda para não irritá-los. Quando chegam à mansão, Vicky se aproxima do protagonista, dizendo que, como a cidade de Sargos está começando a se formar, seria bom reunir residentes locais e subordinados que possam cuidar dos assuntos por ele. O protagonista concorda, dizendo que é muito razoável, já que a cidade está vazia de pessoas capazes de construir infraestrutura. Ele pede a Vicky que espalhe a notícia de que estão recrutando para um trabalho bem remunerado, independentemente do status, apenas com base na capacidade. Vicky diz que, se ele fizer isso, pode recrutar pessoal de outras cidades com antecedentes duvidosos, perguntando o que aconteceria se atacassem a cidade. O protagonista, confiante, diz que quem se atrever a atacá-los será vítima de sua espada, fazendo Vicky corar novamente. O senhor da cidade de Alma entrega os presentes, destacando um orbe de fogo com resistência ao atributo de fogo. O protagonista reconhece o quão valioso é, mas diz a Vicky que ela pode ficar com todos esses tesouros, deixando o senhor da cidade de Alma com essa cara, e o protagonista mal agradecido diz que, se ele já terminou, pode ir embora, o que ele obedece. O protagonista então pede a Vicky que fique com ele para lhe dar conselhos no futuro, estendendo a mão para ela. Mas nesse momento, o protagonista recebe um aviso, fazendo com que ele e Vicky corram para fora, vendo um monstro gigante perto da cidade. O protagonista o vê ao longe, percebendo que é um Yama gigante de nível 100, com alguns aventureiros prontos para enfrentá-lo, incluindo o primeiro na classificação, que ataca, mas não causa nenhum dano. O protagonista decide ir matá-lo enquanto Vicky acalma os aventureiros e os leva para a rota de fuga. O protagonista enfrenta o monstro, passando tanto pelo primeiro quanto pelo segundo lugar na classificação, parando em frente ao Yama gigante. Ele aproveita que tanto o primeiro quanto o segundo lugar na classificação estão fugindo, mas percebe que o monstro enlouqueceu desde que viu o protagonista, lançando um golpe em direção a eles, mas sendo detido pelo protagonista. Ele salta e desfere um golpe seguido de um combo com sua espada, enfurecendo o monstro, que ainda tem 30% de vida, mas o protagonista não se importa, pulando das próprias chamas até sua cabeça e fincando sua espada, usando sua habilidade vilão para acabar com ele. Ele cai na frente do primeiro lugar na classificação, deixando todos surpresos, já que o protagonista está em um nível completamente diferente. Vicky se aproxima e pergunta se ele precisa de ajuda para curar suas feridas, mas o protagonista responde que não tem nenhum arranhão, mudando de assunto. Ela diz que ainda há algo que ela precisa informar, levando-o até o pessoal que ela conseguiu para a cidade, incluindo um ferreiro intermediário, TY Nami, e uma mulher misteriosa chamada Kairi, uma farmacêutica de alto nível. Mais tarde, o protagonista fala sobre impostos, decidindo que o imposto será de 1% a partir de agora, surpreendendo Vicky. O ferreiro tem muitos aventureiros interessados nele, enquanto a farmacêutica está testando seus objetos de limpeza. Eles veem uma garota passando, chamada de aquela grandiosa. Rumores dizem que ela está no nível 39 e está 2 níveis à frente do segundo lugar.